Texto, do verso 11 ao 19. Abramos em Lucas 17, 11 até o 19. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa noite agradável, por essa oportunidade preciosa de abrirmos a Bíblia e de ouvirmos a Tua voz. Que seja somente a Tua voz que venhamos ouvir, que o Senhor venha tocar no nosso coração, tocar nossas feridas e nos ajudarmos a crescermos na fé, uma fé que te honra e te glorifica. Em nome de Jesus, amém. Leamos do 11 até o 19. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Essa foi a última ida de Jesus a Jerusalém, antes da crucificação dele. Jesus já havia passado por muitas situações, já havia ensinado muito, feito muito, e nessa última trajetória até a cidade de Jerusalém ele encontra esses homens que careciam de cura física, né? Homens que eram leprosos. A lepra, irmãos, era uma doença, na época, pelo que menciona na Bíblia, era a doença mais periculosa que existia e contagiosa que existia, né? Levíticos capítulo 13 menciona 7 formas de lepra, 7 formas dessa doença, né? Geralmente ela é considerada uma moléstia diferente da atual lepra que nós conhecemos, que é a hanseníase, né? Já deve ter ouvido sobre esse termo aí. O leproso, ele era impuro, era cerimonialmente impuro, ele não podia ir para lugares, ter contato com pessoas, eles tinham que viver em locais reclusos, locais próprios para eles, e quando eles viam que outras pessoas estranhas, né, estavam se aproximando do local deles, eles tinham que gritar: impuro! Anunciando que eles estavam impuros. Que situação, né, irmãos? Eles já não tinham contato com as pessoas, ainda tinham que avisar para que ninguém chegasse perto deles. Então eles já tinham toda a ferida externa, a ferida do coração, e a lepra, ela é uma ilustração muito fiel do pecado na nossa vida, né? E esses homens eram leprosos. Aqui, quando Jesus se aproximou, aqui não entra em detalhes, né? Se aquele local era um local que Jesus passou de propósito naquele local de reclusão dos leprosos, ou se os leprosos foram até o encontro dele por saberem que Jesus passaria por lá. Mas de qualquer forma, o encontro aconteceu, e esses homens clamaram com alta voz, né? Eles disseram: Mestre, tem misericórdia de nós. Imagina quantos médicos eles correram para pedir ajuda, imagina quantos recursos, quanto dinheiro, quanta vergonha, quanto medo, quanta decepção eles passaram para chegar num ponto de ouvir que o único que podia ajudar, talvez a última esperança, era Jesus, e era a última vez que Jesus passaria por lá. Eles não sabiam disso, né? Mas era a última vez que Jesus passaria naquele trajeto antes de morrer, né? Fisicamente falando. Então eles clamaram.
tem misericórdia de nós. Então, a necessidade daqueles homens conduziram eles até Jesus Cristo. Aí, Jesus Cristo dá uma ordem para eles. Jesus, ele não fica enrolando, irmãos, ele vai direto ao ponto. Interessante isso. Ele chega no versículo 14, e ele, vendo-os, disse-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que eles, indo, eles ficaram limpos. Isso que Jesus falou, irmãos, para eles era algo familiar, porque a maneira com que o sacerdote olhasse para um leproso e determinasse se o leproso estaria purificado, curado ou não. O sacerdote é que tomava essa decisão. Em Levíticos 14, o sacerdote fazia essa declaração. Se os irmãos olharem lá no capítulo 14, os irmãos vão ver os detalhes de como funcionava isso, né? Só que, interessante, esses leprosos não foram curados antes de ir para os sacerdotes. Eles foram curados depois que Jesus falou. E o que dá a entender que foram curados depois que foram para os sacerdotes. E no processo de ir para os sacerdotes. Então, talvez na hora que Jesus falou, vão lá para os sacerdotes, eles podiam olhar e falar: peraí, o que está acontecendo aqui? Por que temos para os sacerdotes? Nós não estamos puros, nós não estamos curados, né? Mas não, irmãos, eles estavam desesperados, clamaram por ajuda e eles confiaram a ponto de seguirem o que Jesus falou, obedecendo Jesus. Eles foram lá. E no versículo 14, né? Aqui diz ainda, né? E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Então, no ir, eles se purificaram, né? Eles foram purificados no momento em que eles deram um passo de obediência, né? Confiando na palavra de Jesus. Aí no versículo 15, seguindo a narrativa aqui, um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. O que dá a entender, irmãos, que dos 10, esse percebeu que estava são e foi a decisão mais natural para ele. O texto não fala o que os outros 9 fizeram, mas com certeza eles tinham outras coisas na cabeça, eles tinham outras coisas em mente, que não era voltar para o que curou, não era voltar para a fonte da cura, para aquele que libertou, que purificou eles. Era outra coisa. Aí você pode usar a sua imaginação. O que é que se colocou na frente de Jesus quando aqueles homens receberam o que eles queriam? Talvez eles pensaram: puxa, agora eu vou voltar para minha casa, vou voltar para minha família, eu vou voltar àquele emprego, vou voltar à vida normal, e agora tem um mundo de possibilidades. Isso foi o que provavelmente ocupou a mente, porque as ações daqueles homens revelaram que Jesus não estava mais na lista deles. Interessante isso, né? Jesus foi útil para pedir ajuda, para pedir por socorro, para receber uma cura. Na hora que eles receberam a bênção, o abençoador pode ser descartado. Jesus já não é o primeiro na minha vida, na minha lista. Alguns falam: pastor, onde eles falaram isso? Não precisa falar, irmãos. Os frutos demonstram, né? E o texto aqui vai reforçar que o próprio Jesus admirou um dos 10 e não admirou os demais. Jesus Cristo ficou indignado com os 9, enquanto que ele ficou admirado com um. Este um, irmãos, diz aqui, um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Quer dizer que ele deu meia volta do sacerdote que falou: você está curado. Ele não hesitou, ele voltou, caminho, né, reverso no GPS, né? Agora o ponto inicial se tornou o destino dele. Eu vou voltar lá para Jesus. E o que ele fez? Glorificando a Deus em alta voz. Aqui fala, irmãos, que ele glorificava enquanto estava indo. Ele não glorificou só na hora que chegou. Imagina o que ele estava fazendo: falando, orando, né? Adorando, cantando, não vendo a hora de chegar a Jesus. E quando chegou a Jesus, ele caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças.
E aí essa última palavrinha talvez é o que toca na ferida de qualquer judeu que lê essa história. O que ele era? Samaritano. O que dá a entender que aqueles outros homens eram possivelmente judeus, nobres judeus, ou gentios de uma outra etnia. Mas normalmente quando fala de samaritano é em comparação com judeus, não com outras etnias. Então o que podemos entender é que aqueles outros homens, provavelmente judeus, eles deixaram a desejar. E Jesus Cristo, Lucas, né, na narrativa, interessante que Lucas ele não é judeu, ele é um gentio. E ele faz questão de destacar isso, talvez porque ele sabe como que os judeus pensam a respeito dos samaritanos. E este era samaritano. A gratidão, irmãos, ela não tem fronteira. Uma vez um irmão, um pastor, disse uma frase com esse sentido, não com essas palavras exatamente: há sempre espaço para gratidão. Sempre há espaço para gratidão. Quando a gente é pequeno, a gente procura ensinar, aprender com nossos pais, né? O filho ganha um presente, uma bala, ganha alguma coisa, um elogio, aí o pai fala: o que você fala? Obrigado. Porque não é natural nosso, né, irmãos? A gente quer, a gente acha que a gente merece, que, puxa, eu sou digno de receber, fez mais do que deveria, me dando, fazendo para mim. Mas infelizmente a gente não cresce ao longo da vida para aprender a ser grato, como os pais nos ensinam. Jesus Cristo ele reforça a ideia de que a gratidão ela é louvável, a gratidão ela é esperada de quem é abençoado. A gratidão ela nos abençoa. A gratidão, irmãos, é uma qualidade que abre portas para outras bênçãos. Interessante isso. A gratidão nunca tira de nós. A gratidão sempre acrescenta para nós. Interessante. A gratidão nos abençoa mais do que do ponto em que estávamos antes. O que diz aqui então? Respondendo Jesus, diz: não foram os 10 os limpos? E onde estão os 9? Jesus sabe da resposta, irmãos. É pergunta retórica. Isso aqui é você perguntar coisa que você sabe já, né? Mas ele pergunta porque nós precisamos aprender alguma coisa. Os leitores precisam. Os 9 curados precisam. Onde estão os 9? Eu curei 10. Eu fiz a conta aqui. Foram 10 que vieram clamando: Senhor, me cura, me ajuda, tem misericórdia. Eu curei os 10. Só um veio. Cadê os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Então aqui já aponta, né? Esse estrangeiro, este homem de outra etnia. Então, os que deveriam saber que a gratidão é algo louvável e requerida diante de Deus, não fizeram. A gratidão conduz a bênçãos superiores. Irmãos, a gratidão nos ajuda a arrumar tempo para agradecer o abençoador. A pessoa grata sempre arruma jeito para dizer obrigado. E não só dizer, mas expressar gratidão. A pessoa grata vê a gratidão como o refrão do seu vocabulário. Interessante isso. Não é esporádico, não é uma estrofe, só quando recebe uma bênção, mas é obrigado. Interessante. Se você lê salmos, você vê alguns salmos que repetem a mesma frase: porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando se há repetição, quer dizer: não esqueça, não esqueça, não esqueça. Esqueça. Os 9 esqueceram, um lembrou de agradecer. A pessoa grata vê a gratidão como uma prioridade, irmãos. Eu recebi quando eu precisei, agora eu quero agradecer. Eu vou parar o que eu estou fazendo, porque se eu não fosse abençoado, eu nem estaria fazendo o que eu estou fazendo, nem estaria vivo para chegar nesse ponto de voltar e agradecer. Então, o amor de Cristo nos constrange a parar, e não é pesar, irmãos, é prazer. Eu vou parar tudo para agradecer àquele que me deu a vida, me deu emprego, me deu saúde, me deu sustento,
me deu sabedoria, me deu uma esposa, me deu um filho, me deu um marido, e aí vai. Eu vou parar tudo, mas infelizmente muitos vão na linha da ingratidão. Eu já consegui o que eu queria, para que agradecer? Deus fez mais do que a obrigação dele. Quem fala assim? Nós não falamos, mas agimos como se assim pensássemos. Deus tem que me abençoar. Onde está isso na Bíblia? Deus não tem que nos abençoar. Ele quer nos abençoar. Eu não tenho obrigação de agradecer. Eu quero agradecer. Eu não tenho obrigação para ofertar. Eu quero ofertar. Se alguém fizer uma lei falando crente não oferta, eu vou ir contra essa lei. Porque meu Deus se ofertou para mim. Então eu ofertar um pouquinho do que Ele me deu, o que é isso? A pessoa ingrata já conseguiu o que queria, está ocupada com a bênção e não tem tempo para o abençoador. Jesus disse: não foram os 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Aí Jesus olhou para aquele um dos 9, o samaritano, que veio, retornou toda a trajetória, que com o rosto em terra, curvado, adorando. Jesus chegou para ele e falou: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Aqueles 9 ganharam a bênção temporária, a cura física, que durou mais alguns anos, né? Então eles eram leprosos, iam viver por talvez alguns anos e morrer da enfermidade. Jesus limpou, viveram sãos até o resto da vida, né? Que talvez foi mais uns 10, 20, 30 anos, e aí pereceram. Aquele samaritano, irmãos, ele nunca pereceu, porque ele ganhou a cura física e a cura da alma, a vida eterna. Tudo porque ele voltou para agradecer aquele que atendeu ao seu clamor. Nunca nos esqueçamos, meus irmãos, de que devemos agradecer. A gratidão, ela abre portas para bênçãos mais profundas e duradouras e eternas. As necessidades de cura física encontram a solução em Jesus. A gratidão é uma expressão da nossa fé em Jesus. E a gratidão, ela é o diferencial entre a cura temporária e a cura eterna da alma. E eu queria incentivar todos nós, irmãos, vamos aprender a agradecer a cada dia. Muito obrigado, Senhor, pela bênção, pela esposa, pelo pai, mãe, filho, pela igreja, né? Obrigado pelas tribulações, né? Quem daqui gosta de agradecer pelas tribulações? Eu não gosto, mas podemos agradecer também, né, irmãos? Há sempre espaço para agradecer. Como você está com a sua gratidão? Eu preciso crescer muito, irmãos, mas eu quero ter o coração desse samaritano que Jesus Cristo olha e fala: ele fez o que é certo, né? Eu quero fazer por amor a ele, né? E você e eu também podemos fazer assim. Amém, meus irmãos? Amém. Senhor, obrigado pela tua santa palavra, obrigado por essa história tão magnífica, Senhor, desses 10 leprosos e de um deles que foi ilustrado por Jesus como um exemplo para nós. E que sejamos, ó Pai, crentes que sempre achemos tempo, paremos qualquer outra coisa para agradecer o nosso abençoador. Paremos tudo porque o Senhor merece. E não façamos por força, por obrigação, mas porque o Senhor é digno de toda honra e glória. Senhor, ajuda-nos a crescermos na gratidão. Abençoe a tua igreja e é no nome de Jesus que oramos. Amém. 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 Tem um hino que dá para cantar, irmão? Irmã?